Maurício, muito se tem falado de programas tais quais de aceleração do crescimento. Eu gostaria de saber, na sua visão, como está a qualidade de nossas estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Sobre as estradas, aeroportos e portos, a gente tem uma melhoria muito grande nos últimos 18 meses, com grandes incentivos dentro dessas áreas. Agora, na questão das ferrovias, a gente tem alguns problemas ainda, que são alguns gargalos para travessia até a chegada aos portos, onde a gente tem o maior volume de exportação do país, que é na parte de grãos. Você diria que o Brasil está preparado para aumentar as suas transações comerciais com a eficiência que o mundo globalizado espera? Sim, na verdade hoje a gente já tem uma demanda muito grande do que, não só no Brasil, mas toda a América do Sul, América Latina, que a gente tem transações mais fáceis, negociações mais simples, e com o restante do mundo a gente também tem uma facilidade bem grande. A grande questão que a gente tem é a questão só de volumes de aeroportos para recebimento de cargas aéreas. Com tanta coisa ainda a ser melhorada, o país não está perdendo competitividade? Pouca coisa, a gente perde um pouco na parte da exportação dos grãos, com relação à demora que a gente tem, aos gargalos que a gente tem até a chegada aos portos do que sai do oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul, principalmente. O que você diria que é mais urgente para esse mercado? Infraestrutura de ferrovias e aumento dos aeroportos brasileiros na parte de importação e exportação. A gente tem armazéns que não são grandes o suficiente, exceto São Paulo. Todo o restante do Brasil a gente tem alguns aeroportos que não comportam importações ou exportações. Em sua opinião, um país consegue demonstrar que está crescendo mais ao importar ou exportar mais produtos? Essa é uma questão muito relativa. A gente pode demonstrar que a gente tem um grande potencial de exportação com grãos, com matéria-prima, e a gente não tem todo esse volume financeiro, esse crescimento, porque a gente exporta a valores muito baixos, diferente de quando a gente reimporta esse material, que eles vêm manufaturados e a gente acaba gastando muito mais dinheiro. Então o processo mais fácil para a gente poder analisar o crescimento seria de exportação de material já manufaturado. Maurício, em sua opinião, o país ganha mais com a interferência do governo no setor ou se ele interferir o menos possível? A gente depende da questão de qual que é essa interferência. A gente tem interferências benéficas. No exemplo do estado do Paraná, aqui a gente tem um dos grandes filões que os importadores do Paraná têm feito, é a importação de painéis solares, chapas de painéis solares para energia solar. E isso o governo do estado, por exemplo, dá uma isenção integral do ICMS. Então, dependendo da intervenção, ela é muito benéfica. Então, Maurício, você diria que o custo do Brasil é alto? No aspecto tributário, sim. Esse é um dos grandes problemas onde os novos importadores ou exportadores têm medo de ingressar com o material importado ou na exportação desse material. O Brasil hoje tem a segunda ou terceira carga tributária mais alta do planeta. Então, de que forma o empresário que nunca atuou no comércio exterior pode obter auxílio para começar a fazer transações comerciais? A Easy Comércio Exterior, ela hoje tem a área de desembaraço aduaneiro, que é a parte responsável pela nacionalização da mercadoria, e também nós temos a parte de assessoria, tanto para cadastro, tanto para início de processos, como também uma assessoria para planejamento tributário. A gente faz todo o estudo de qual que é o produto que vai ser importado, qual que é a média de imposto que vai ter sobre essa importação, para poder auxiliar o cliente e ele ter esses valores aproximados de qual que é o custo real do produto que ele está importando ou exportando. Maurício, quais devem ser os critérios adotados para a escolha de uma boa assessoria em comércio exterior? É uma empresa confiável, no caso do que a Easy Comércio Exterior faz, a gente sempre tenta passar todo o programa possível. Qual é a parte de assessoria no cadastramento da empresa, do importador na Receita Federal ou do exportador, também como toda a parte tributária, porque tem empresas que fazem só a parte tributária e não sabem qual é o ramo de atividade da empresa, se a empresa é com lucro real, lucro presumido, e isso também influencia tanto no cadastro quanto na apuração dos impostos depois da importação ou da exportação quando realizada.
E é verdade que ao escolher uma assessoria nessa área, você está assinando um cheque em branco para que ele te represente? Sim. Quando você tem uma assessoria, você vai passar as informações iniciais e a assessoria vai fazer toda a tramitação, dependendo da situação do acordo que você tenha com a assessoria, para ele fazer toda a negociação, inclusive com o seu exportador ou importador. Então, muitas vezes o empresário ele delega à assessoria, ao despachante aduaneiro, toda essa parte burocrática, inclusive a parte da negociação. Maurício, qual vem a ser os grandes riscos ou quais os riscos de uma escolha inadequada? A escolha inadequada, tanto na assessoria quanto no despachante aduaneiro, ela pode acarretar diretamente no problema de registro de declaração de importação ou exportação, onde hoje, em média, a gente tem, pela Receita Federal, 12% de erro, quando o valor, quando a classificação tributária é feita de maneira incorreta, com o imposto recolhido a maior ou a menor. Quando ele é recolhido a maior, a gente tem a questão do ressarcimento da Receita Federal, é um prazo médio de 5 a 7 anos. E quando ele é recolhido a menor, o governo vai te dar uma multa, além de você ter que complementar o restante do imposto. Despachante aduaneiro, qual é a importância desse profissional? Ele é a pessoa responsável por ter o conhecimento teórico e prático de 80% das classificações tributárias e também de fazer toda a tramitação de projetos junto à Receita Federal para cadastramento e liberação de importação ou exportação. Sem ele, a gente não tem como operar. E uma boa logística é questão essencial para o segmento. Sim, a logística ela vai influenciar em 70% a 80% da importação ou da exportação. Uma logística eficiente ela vai depender de um bom local de armazenamento no Brasil ou no exterior, além de uma escolha correta de transporte para esse material. O transporte logístico pode ser feito tanto com via marítimo, aéreo ou ferroviário, né? Hoje o Brasil tem 60% das suas transações via marítima com a exportação de grãos. Então vamos falar um pouquinho da EasyComex, desde quando vocês atuam nesse segmento? A EasyComex ela foi fundada no final de 2007, a gente entrou em operação efetivamente no início já de 2008, dia 15 de janeiro de 2008, e a Easy hoje trabalha na área de assessoria aduaneira, além da parte do desembaraço aduaneiro ou desembaraço alfandegário, dependendo da região do país, leva esses dois nomes, né? E como funciona a assessoria e consultoria prestada pela EasyComex? Ela é uma assessoria individual. A gente vai estudar caso a caso cada cliente. A gente tem clientes que fazem exportação de grãos. Eles têm um tipo de assessoria específica para aquele produto. A gente também tem a assessoria específica para a importação de painéis solares, que hoje é um dos grandes importadores do Brasil hoje, está concentrado em Curitiba também, né, que é um dos nossos clientes. E quais são todos os serviços que vocês praticam? A gente faz toda a parte aduaneira, toda a parte de cadastros, serviços em portos, aeroportos e ferrovias quando necessário. E a gente faz toda a parte, a gente tem uma rede de logística onde a gente pode atender o cliente desde da exportação, desde a coleta até a entrega na porta do importador ou do exportador. Maurício, atualmente vocês têm trabalhado com quais portos? Portos hoje no Brasil a gente trabalha principalmente com o Paranaguá, aqui no litoral paranaense, com o Porto de Santos, que é o maior da América Latina em volume de transações, e a gente tem alguns projetos com o Porto de Suape, em Pernambuco. Os 3 principais portos do Brasil são os que a gente atua. A gente tem um ou outro processo que a gente faz via Itajaí, mas mesmo os importadores catarinenses preferem importar pelo Paraná por ter um valor de frete marítimo internacional reduzido. Onde você destacaria o principal diferencial da EasyComex? A Easy hoje ela tem como grande referência os serviços com órgãos governamentais que necessitam de anuência. CNPq, Inmetro, Anvisa, são ramos que não são todos os despachantes aduaneiros, todas as assessorias que têm esse conhecimento, e a Easy hoje já opera com esses processos há pelo menos 6 a 7 anos. Faça uma análise da maior vocação, a principal vocação dos empresários paranaenses.
Quando a gente fala na parte de exportação, não há dúvida. A exportação dos grãos de soja e trigo. O Paraná, no ano de 2017, 27% das exportações do Brasil de soja foram feitas pelo Paraná. E na parte de importação, a gente hoje destaca a parte de infraestrutura e serviços, com tecnologia, né? A gente tem hoje grandes empresas que importam fibra ótica, importam equipamentos de informática, equipamentos de tecnologia, além dos painéis solares, onde um dos principais importadores do Brasil está aqui em Curitiba. E você que quer importar, tem dúvida, tem algum receio, entre em contato conosco, a gente vai poder te auxiliar, a gente tem uma equipe preparada para isso. E cada dúvida que você tiver, a gente vai tratar ela com o máximo carinho para poder te auxiliar e para, quem sabe, expandir os seus negócios e chegar a novos horizontes.